importância do Espírito Santo para a vida da Igreja. Quais os frutos que o Espírito Santo quer ajudar a cada um de nós a produzir em nossa vida? Sobre este assunto nós queremos conversar, queremos tratar no culto de hoje, culto de Pentecostes, na Congregação Evangélica Luterana Redentor de Maravilha. Bem-vindo entre nós. Deus abençoe esse culto para crescimento na fé de cada um de nós e assim nos ajude a colocar em prática o seu amor, a sua palavra, levando e testemunhando a salvação em Cristo Jesus às pessoas ao nosso redor. Damos início ao nosso culto cantando o primeiro cântico, Santo Espírito, agora. Invoquemos o Deus triuno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em teu nome, ó Senhor, bondoso Deus e Pai, aqui estou para te louvar e te agradecer. Quero ouvir a tua palavra e fortalecer minha fé. Derrama teu Espírito sobre nós. Amém. Estimados irmãos e irmãs, no Salvador Jesus Cristo, fomos chamados à fé em Cristo Jesus pela ação do Espírito Santo. Entretanto, nem sempre fomos fiéis a Deus e a sua santa palavra. Muitas vezes desobedecemos à vontade de Deus e nos desviamos dos caminhos do Senhor. Reconheçamos estes e tantos outros pecados em sincero arrependimento. Confessemos a Deus os nossos pecados em conjunto. Misericordioso Pai, nós nos afastamos dos teus caminhos como ovelhas perdidas.
seguimos os desejos do nosso próprio coração, ofendemos a tua santa vontade, deixamos de fazer aquelas coisas que nos ordenaste e fizemos exatamente o que não deveríamos fazer. Estamos doentes em nossa vida espiritual. Tem piedade de nós, Senhor. Perdoa aos que confessam os seus pecados. Renova-nos com o teu Espírito Santo, conforme as promessas de Jesus, o nosso Salvador. Por amor dele, concede que vivamos uma vida piedosa, justa e sóbria, para a honra do teu santo nome. Amém. Como é importante, diante de nossa confissão de pecados, também sabermos que diante dela Deus nos traz a absolvição. E no dicionário, absolvição quer dizer perdão, ação de absolver, de perdoar os pecados, os erros ou as culpas, resolução jurídica que considera improcedente a queixa ou acusação contra alguém. O júri decidiu pela absolvição do réu. E foi isso que Deus ele fez conosco, fez cair sobre Jesus a culpa dos nossos pecados e assim nos trouxe redenção. Tendo, pois, confessado os seus pecados, confiando no perdão de Deus pela obra de Cristo Jesus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra chamado e ordenado, lhe anuncio a graça de Deus e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o culto de hoje, culto de Pentecostes, é o salmo de número 25, que queremos ler de forma responsiva do versículo 1 até o versículo 15, conforme segue. Ó Senhor Deus, a ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador, eu sempre confio em ti. Ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade, por causa do teu amor e da tua bondade. Lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Ó Senhor Deus, cumpre a tua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos. Aqueles que temem o Senhor aprenderão com ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso e a terra prometida será dos seus filhos. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança
que fez com eles. Eu olho sempre para o Senhor, pois Ele me livra do perigo. Oremos em conjunto. Bondoso Deus, nosso Pai Celeste, com muita alegria celebramos culto a Ti, buscando forças e orientação na Tua palavra. Pedimos que o Espírito Santo nos equipe com grande medida de seu poder, para que, fortalecidos, convictos e reanimados em nossa fé, sejamos capacitados para o testemunho de Teu amor às pessoas. Em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Acompanharemos agora a dança litúrgica com a música Espírito do Vivo Deus. Esta gravação é do ano passado, na época de Pentecostes, e queremos recordar quando podíamos estar reunidos aqui nesta casa de Deus. A leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 18, narra a descida do Espírito Santo conforme promessa de Jesus e do Pai, e assim capacitou os discípulos a testemunharem o Evangelho com coragem e ousadia, em amor às pessoas. Acompanhemos a leitura bíblica então de Atos 2, 1 a 18. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua
o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar na nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isto quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou junto com os outros apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse: é isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. E assim segue o discurso do apóstolo Pedro, os demais apóstolos, e que acompanharemos nos próximos cultos. A outra leitura deste momento é a leitura da carta aos Gálatas, no capítulo de número 5, do versículo 16 até o versículo 25. O Espírito de Deus e a natureza humana. Sobre esse texto também iremos refletir na mensagem logo mais. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas.
Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Deus abençoe podermos viver segundo estas palavras, segundo essas orientações de nosso Deus. Cantamos agora o hino 49 do cancioneiro Louvai ao Senhor, Vem Espírito Divino. Santo Evangelho encontramos registrada pelo evangelista João, no capítulo de número 7, no versículo 37 ao versículo 39.
Jesus, a fonte de água viva. Acompanhemos a leitura. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito, porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Essa leitura do Santo Evangelho. Queremos utilizar como confissão de nossa fé no culto de hoje a explicação escrita por Martinho Lutero ao terceiro artigo que trata a respeito do Espírito Santo. Confessemos a nossa confiança no Espírito Santo, em Deus o Pai e o Filho, nosso Deus, triuno Deus, único Senhor. Creio que, por minha própria razão ou força, não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nesta cristandade perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente, todos os pecados, e no dia derradeiro ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. Cantemos agora do Inário Luterano o hino 135.
Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, aquele que veio para nos dar vida e nos conduzir firmados em Cristo Jesus, o nosso Salvador, rumo à pátria celestial. Amém. Estimados irmãos e irmãs, no Salvador Jesus, hoje é uma data muito importante dentro da vida da igreja cristã. Poderíamos dizer que naquele Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os seguidores de Jesus, foi o início da igreja cristã. E precisamos sempre de novo voltar e comemorar esta data, porque o Espírito Santo é aquele que dá a nova vida, é aquele que converte as pessoas a crerem na salvação realizada por Cristo Jesus e também quer auxiliar a todos na caminhada cristã. Então, Pentecostes, para nós como igreja cristã, a vinda do Espírito Santo. E essa vinda do Espírito foi muito importante para os discípulos daquela época, para os seguidores de Jesus. Jesus tinha falado para eles permanecerem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos com poder. E 10 dias já fazia que Jesus tinha voltado aos céus. E agora, essa promessa de Jesus, ela se cumpre. E o Espírito Santo então vem para capacitar, vem para fortalecer e também dar coragem, ousadia e dons aos discípulos, aos seguidores de Jesus, para que eles pudessem levar a mensagem do Evangelho. E levar essa mensagem não apenas de forma falada, mas também pela sua maneira de viver. E notamos que pela vida dos primeiros cristãos, isso serviu de um grande testemunho. Muitas pessoas passaram a observar a nova vida daquelas pessoas que tinham sido convertidas à fé em Cristo Jesus e a maneira como eles viviam, e assim também se aproximaram do Evangelho e se tornaram alvo da ação do Espírito Santo. Este Espírito Santo é aquele que dá a fé em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo, depois mais tarde, falou na carta aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 12, versículo 3. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. E assim, uma pessoa só pode crer em Jesus como seu Salvador quando o Espírito Santo age nela. E o Espírito Santo, ele age através do que chamamos dos meios da graça. Os meios da graça são a palavra de nosso Deus e também os sacramentos do batismo e da Santa Ceia. O batismo para dar a fé, a Santa Ceia para fortalecer a fé. Tão importantes esses meios da graça com os quais nós queremos entrar em contato continuamente, para que assim o Espírito Santo continue atuando, fortalecendo, capacitando a cada um de nós na nossa caminhada cristã. E o Espírito Santo, então, além de nos dar a fé, ele quer sim manter a nossa fé firme em Cristo Jesus em todos os dias de nossa vida, para que nós possamos ouvir também do Senhor Jesus: ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida eterna. Por isso, estimados irmãos e irmãs, é tão importante a ação do Espírito Santo em nossa vida. Mas nós, como seres humanos, muitas vezes queremos seguir pelos nossos próprios caminhos e deixamos o Espírito Santo de lado. Isto é preocupante e perigoso.
Isso nos alerta o apóstolo Paulo na epístola do culto de hoje, que nós escolhemos para meditarmos neste momento, que é o texto de Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 25. E o apóstolo Paulo, ele começa esse texto dizendo: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. E este é um alerta de Deus dado através do seu apóstolo para cuidar de cada um de nós. E então ele anuncia diversas situações que a natureza humana produz na nossa vida, na vida de nós como seres humanos decaídos, pecadores e que sempre corremos risco em nossa vida espiritual. Por isso o apóstolo Paulo, ele lista alguns dos pecados causados por seguirmos a natureza humana. Ele diz então, a partir do versículo 19, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Ou seja, elas estão aí ao nosso redor, basta observarmos e olharmos sinceramente também para dentro de cada um de nós e veremos que muitas vezes também tomamos atitudes semelhantes a essas. E então ele nomeia a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Quanta coisa que a natureza humana produz e que nos afastam de Deus. Por isso, esta leitura, esta palavra de Deus, ela serve de lei para nós, tanto como freio para que nós não cometemos esses erros, ou quando estivermos cometendo, podemos parar e voltar o nosso caminho e nos voltarmos novamente ao Senhor Deus. E o apóstolo, ele fala: repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Por isso essa palavra quer servir para nós também como um espelho, para nós podermos reconhecer os nossos pecados e então nos voltarmos para o Senhor nosso Deus e deixarmos essas coisas de lado. Por isso, estimados irmãos, nós precisamos sempre estar atentos em nossa vida. E aí o apóstolo Paulo, então, ele começa a colocar aquilo que o Espírito Santo quer produzir na nossa vida, que são conhecidos como os frutos do Espírito. E quais são eles? O amor. O amor que nós recebemos de Deus e que Deus sempre de novo quer abastecer a cada um de nós, para que nós possamos também amar ao nosso Deus em primeiro lugar e amar ao nosso semelhante como amamos a nós mesmos. O segundo fruto do Espírito, a alegria. A alegria que provém da certeza da salvação em Cristo Jesus, que transformou a nossa vida, que nos deu uma nova vida, que agora é marcada por essa alegria, pela certeza do amor de Deus por nós, pela certeza de que Ele está presente e cuida de cada um de nós. O terceiro fruto do Espírito, a paz. Como é importante termos paz dentro de nós. E esta paz nós só temos
porque Deus nos trouxe perdão e salvação. Ele nos acolheu, Ele veio até nós e nos ajuda para que nós possamos sempre de novo sentir esta paz em nosso coração. E lembrando que foi a primeira coisa que Jesus disse quando se encontrou com seus discípulos após a sua ressurreição: paz esteja com vocês, que a paz esteja com vocês. O outro fruto do Espírito, a paciência. E como nós estamos exercitando a paciência nesses últimos tempos, muitas situações diferentes em nossa vida de uma vez só, e por isso nós queremos buscar sempre mais o Senhor Deus na ação do Espírito Santo, este fruto que o Espírito Santo quer produzir também na vida de cada um de nós, suplicarmos sempre por mais paciência. Outro fruto do Espírito, a delicadeza. Termos delicadeza no nosso trato com os nossos semelhantes, começando em nossa família, se estendendo às pessoas à nossa volta, no nosso trabalho ou nos nossos demais relacionamentos. Termos delicadeza, mesmo quando de repente a pessoa que está tratando conosco esteja num dia difícil e muitas vezes não nos tratem com o devido respeito, mas nem por isso devemos responder na mesma moeda. Mas quem sabe, falando, vivenciando a delicadeza, poderemos ajudar essa pessoa a mudar de atitude e assim também ter a sua vida transformada pelo Espírito Santo. Outro fruto do Espírito, a bondade. Sermos bondosos com os nossos semelhantes, nos ajudarmos mutuamente, colaborarmos com as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, e também estamos tendo diversas oportunidades nesse período de pandemia que estamos vivendo. Fidelidade. Sermos fiéis em nossos relacionamentos, seja no matrimônio, seja no relacionamento de amizade e todos os nossos relacionamentos. Sermos fiéis uns aos outros em verdadeira amizade e em verdadeiro amor. Humildade. Jesus, ele demonstrou humildade, deixando a glória nos céus e se tornando um ser humano, para assim também nos trazer salvação. E nós queremos tomar dessa lição de humildade de Jesus e colocá-la também em prática em nossa vida. E para isso também necessitamos do auxílio do Espírito Santo. E ainda, o domínio próprio. Não deixarmos que as coisas do mundo ditem as nossas atitudes, os caminhos que iremos seguir, mas que tenhamos domínio próprio, que saibamos decidir entre seguir este e aquele caminho e tomarmos a decisão baseado na palavra de nosso Deus. Não caminharmos juntos com os outros simplesmente para fazermos parte do grupo, mas que sempre tenhamos em mente andarmos firmados em Jesus. E Ele nos ajudará também a termos esse domínio próprio com o auxílio do Espírito Santo. E diferente daquilo que são os frutos da carne, os frutos da nossa natureza humana, estes dons, esses frutos do Espírito Santo, contra essas coisas não há lei. Porque quando nós colocamos esses frutos do Espírito em prática em nossa vida, teremos também uma maneira de como agradamos a Deus a partir da nossa fé em Cristo Jesus. Então, contra essas coisas não há lei. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Que o Espírito de Deus, como diz o apóstolo Paulo, que nos deu vida, controle também a vida de
cada um de nós. Amém. Oremos a Deus. Gracioso e amado Deus, obrigado por teres enviado o teu Santo Espírito e através dele também nos queres conceder diversos dons para a nossa vida, para que possamos também produzir frutos que agradem a Ti e que também auxiliem os nossos semelhantes e que sirvam de testemunho para a ação do Espírito Santo. Que toda a nossa vivência seja em gratidão pela salvação que nos trouxeste em Teu Filho Jesus, e assim para bom testemunho diante de nosso semelhante, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus, no amparo do Espírito Santo. Amém. As ofertas estão sendo trazidas pelos irmãos e irmãs de nossa congregação, nos domingos pela manhã, das 8h30 às 10 horas, e também entregue a integrantes da diretoria da congregação. Neste momento queremos louvar ao nosso Deus, como se estivéssemos também reunidos aqui no templo, dedicando as nossas ofertas ao Senhor nosso Deus. E durante o trazer das ofertas, cantamos o cântico Tudo vem de Ti, ó meu bom Senhor. Neste momento nos aproximamos de Deus em oração e queremos fazê-lo de forma responsiva, incluindo também os aniversariantes de nossa congregação e também a você que completou mais um aniversário nessa última semana. De nossa congregação estiveram de aniversário os seguintes irmãos e irmãs: Hernande Stout, Salete Brandt, João Victor de Chaves, Simone Fensky, Cristiane Pantzenhagen, Cauã Brandt, Siloni Deter, Gerta Nerling, Adriana Bublitz, Wesley de Oliveira, Daniela Murari, Hildegard Albrecht, Jussara Murari e Diego Drum. Nos dirigimos a Deus em oração. Amado Pai Celestial, agradecemos-te muito por podermos ouvir a Tua palavra
que nos orienta e ensina. Obrigado porque nos deste o teu Espírito Santo, que nos ensina a verdade. Obrigado porque nos chamaste à fé em Cristo Jesus, mediante o batismo, e por sermos fortalecidos nesta fé pelos meios da graça, palavra e sacramentos. Obrigado porque através do Espírito Santo ages em nosso coração através dos meios da graça. Ao mesmo tempo, te pedimos, ó Pai, pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, para que ela continue cumprindo a sua missão de levar Cristo para todos. Orienta nossos irmãos e irmãs e nossos pastores, para que continuemos a testemunhar e trabalhar pelo teu reino aqui na terra com alegria e disposição. Que o nosso testemunho lembre que Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre, e quer que todos sejamos salvos. O Consolador nos motive a testemunharmos Cristo como o único caminho, a verdade e a vida. Senhor, agradecemos pelas bênçãos que deste a cada um de nós e a nossos familiares. Que o Espírito Santo abra nosso coração, despertando-nos para o trabalho de tua Igreja. Oramos por nossas necessidades, enfermidades, luto, dificuldades financeiras, pela pandemia e outras adversidades. Que o Espírito Santo esteja com todos nós em nossas dificuldades para orientar, consolar, fortalecer e firmar na fé. Abençoa os aniversariantes. Tudo isso pedimos e agradecemos porque cremos e confiamos em Ti e louvamos o Teu santo nome. Ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos em conjunto o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Depois de alimentados pela palavra de Deus e por Ele abençoados, consagremo-nos ao Senhor. Em fervorosa gratidão ao nosso Salvador, que nos amou primeiro, nos abençoou e nos deu a redenção eterna, consagramos a Ele tudo o que somos e temos. Consagramos a Ti, Senhor, as nossas mãos, para trabalharem por Ti. Consagramos os nossos pés, para Te seguirem. Consagramos as nossas vozes, para Te louvarem. Consagramos os nossos lábios, para falarem do Teu amor. Consagramos os nossos bens,
para a manutenção e expansão do teu reino entre nós. Consagramos a Ti, Senhor, a nossa vida, pois Tu nos compraste com o santo e precioso sangue de Teu amado Filho, nosso Salvador. Amém. O Senhor Jesus acompanhe a todos nós em nossa caminhada e que possamos sempre testemunhar o seu grande amor, já que somos alvo da ação do Espírito Santo, que veio sobre nós e nos quer sempre de novo fortalecer, capacitar e amparar para testemunhar Cristo para todos. Fiquem com o Senhor, hoje e sempre. Amém.